Olá, amigos e amigas online. Estou de volta. Gente, na sequência, veremos agora o segundo anexo que a LRF inseriu na LDO. Acabei de falar sobre o anexo de metas fiscais. Agora, veremos o conteúdo do anexo de riscos fiscais. Na tela. Artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais. Então, cuidado, hein? Cuidado com o nome do anexo. Riscos fiscais. As bancas costumam alterar o nome. Onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, observações. Primeiro, esse anexo é anexo da LDO. Segunda observação, o nome do anexo, riscos fiscais. Terceira observação, o que são passivos contingentes? Gente, passivos contingentes são obrigações incertas e futuras. Incertas e futuras. Então, esse anexo funciona como um anexo prudencial, um anexo, um documento onde o governo ele antevê situações futuras que poderão ou não impactar as metas que foram pré-estabelecidas no anexo específico. Então, os passivos contingentes deverão ser avaliados nesse anexo chamado de riscos fiscais. E o que são passivos contingentes são obrigações incertas e futuras. Ô Wilson, dá um exemplo aí? Dou. Digamos que a crise mundial está apertando. E com esse arroxo da crise mundial, essa crise se alastrando, poderá afetar as metas de arrecadação do Brasil. Mas isso não é certo. Poderá ou não afetar. Mas caso afete, gente, temos que nos preocupar. Então, o que o governo tem que fazer? Ele deverá colocar em seu anexo de riscos fiscais a possibilidade desse risco orçamentário, que é um risco fiscal. O risco orçamentário é o risco da receita não acontecer ou da despesa extrapolar. Mas quem garante que a arrecadação ficará comprometida por conta da crise mundial? Ninguém. E é justamente por isso que vamos colocar como passivo contingente, já que essa é uma obrigação incerta e futura. Se a obrigação for certa, mas futura, não se coloca não, hein? Como assim não coloco? Digamos que, para o próximo exercício, o governo, ele não está querendo pagar uma grande parcela da dívida. Ele não vai pagar a parcela da dívida referente a 2013, não quer pagar. E aí? Ele coloca no seu anexo de riscos fiscais o impacto que isso vai provocar, porque ele vai ter que, a partir daí, pagar multas e juros. Não, ele não vai colocar. Apesar de a obrigação ser futura, ela é certa, porque está lá no contrato. Se você não pagar, haverá incidência de multa e juros. Então, nesse anexo, gente, só colocaremos as obrigações incertas e futuras. Os riscos fiscais são divididos em riscos orçamentários, que é a possibilidade de a receita não acontecer, ou de a despesa exceder aquilo que foi fixado. E risco da dívida, que é a possibilidade do surgimento de uma dívida. Então, os riscos fiscais, eles estão dentro de dois grupos. O risco orçamentário, receita cai, despesa sobe, e o risco da dívida, surge uma dívida por conta de um litígio que estava acontecendo ou uma outra situação. E dentro desse anexo, além de o governo avaliar os chamados passivos contingentes, ele também terá que colocar nesse anexo as medidas corretivas. Diferente do anexo de metas fiscais, tudo isso é feito para o próximo exercício. De metas não, né? É o planejamento trienal, para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. Já o risco fiscal avalia-se o próximo exercício.
Não dá também para chutar 3 anos aí o que é que pode ou não acontecer. Gente, então muito cuidado. Muito cuidado quando o tema for Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Existem características, como eu já falei, da LDO, que surgiram com a Constituição Federal. Mas existem também características da LDO que surgiram com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a banca ela pode citar a referência. Segundo a Constituição Federal, a LDO 2 pontos. Segundo a LRF, a LDO 2 pontos. Então, muito cuidado para que não haja essa mistura de características. Temos aquelas criadas pela Constituição Federal e temos aquelas criadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente pode resumir esse assunto de que forma? Vamos aqui, eu vou evidenciar, as matérias tratadas na LDO. Ora pela Constituição Federal, ora pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos resumir? Sintetizei. Matérias tratadas na LDO. Iniciamos com as matérias da Constituição Federal de 88. Instituída, criada pela Constituição Federal, a LDO é um instrumento norteador, o que eu falei, né? Orienta a LOA, norteador da elaboração da LOA, na medida em que dispõe para cada exercício financeiro sobre as prioridades e metas da administração pública federal. Vimos, artigo 65, parágrafo 2º, a estrutura e organização dos orçamentos está no preâmbulo da LDO. E da Constituição Federal também, não é? Norteará a elaboração da LOA. As diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações. Também característica, artigo 65, parágrafo 2º. Vimos. A dívida pública federal. Essa aqui ainda veremos, mas está na Constituição Federal. As despesas da União com pessoal e encargos sociais. Também veremos, está na Constituição Federal. A política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento. Também vimos, artigo 65, parágrafo 2º, as alterações na legislação tributária da União. Também vimos, Constituição Federal, artigo 65, parágrafo 2º, a fiscalização pelo Poder Legislativo sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves. Ainda veremos, mas também é característica constitucional. Então, todas essas características, gente, estão na Constituição Federal de 88. Agora, também encontramos características da LDO, mas dentro, não da Constituição Federal, mas sim da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. A LRF atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar de outras matérias, tais como estabelecimento de metas fiscais. Já vimos anexo de metas fiscais. Fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira. Veremos ainda dentro da LRF. Publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores civis e militares. Também veremos quando estudarmos a LRF. A avaliação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de longo prazo dos benefícios da LOA, que é a Lei Orçamentária de Assistência Social. Também veremos, mas está dentro da LRF. Margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Também LRF, veremos. A avaliação dos riscos fiscais. Vimos que é o anexo de riscos fiscais. Então agora todas essas características são características da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então muito cuidado,
Porque temos aquelas que surgiram com a Constituição Federal, mas também temos aquelas que surgiram com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E dessa forma, fechamos a LDO, que é o instrumento de planejamento tático, que define aquilo que poderá ser feito no próximo exercício, ao estabelecer metas e prioridades. Então, já aprendemos que primeiro vem o PPA, Planejamento Estratégico, depois vem a LDO, Planejamento Tático, e por fim vem a Lei Orçamentária Anual. E é justamente sobre ela que começaremos a falar agora. Vamos à tela. Lei Orçamentária Anual. Gente, a LOA está dentro do sistema orçamentário ou ficou no sistema orçamentário com o papel de executar as ações, com o papel de materializar as ações. Então, primeiro, tudo deverá ser planejado estrategicamente no PPA. Depois, orientado taticamente pela LDO. E depois, executado operacionalmente pela Lei Orçamentária Anual. Então, dentro desses instrumentos de planejamento, temos os níveis, né? PPA estratégico, a LDO nível tático e a LOA é o nível operacional. Estratégico, tático e operacional. Cada um desempenhando o seu papel. O que veremos agora é a Lei Orçamentária Anual. E a primeira figurinha que eu quero passar para todos vocês da Lei Orçamentária Anual, para ficar na mente, para ficar na cabeça, é essa aqui. Gente, como a LOA vai operacionalizar as ações, ela deverá planejar as receitas que deverão ser utilizadas, arrecadadas, para financiar as despesas que serão realizadas. Então, a Lei Orçamentária Anual, de um lado, trará a estimativa da receita. Por isso que a LOA estima a receita. E do outro lado, a LOA deverá fixar a despesa. A estimativa representa uma previsão. E a previsão, gente, não é certa. Você pode, no próximo exercício, arrecadar mais, menos ou igual, já que houve uma estimativa. Agora, despesa fixada, isso significa impor um limite. Esse limite não poderá jamais ser ultrapassado. Então, de um lado, receita estimada, que é a prevista. Do outro lado, despesa fixada, que é o limite de gastos. Essa estrutura que eu coloquei inicialmente, ela está na Constituição Federal. Ela foi definida pela Constituição Federal. Quando lermos ou quando trabalharmos, né, com o artigo 65, parágrafo 8º, que, por sinal, é o que vem a seguir. Olha só. Mas como eu quero falar da estrutura, não quero ainda discutir outros pontos, não precisarei de todo o parágrafo, mas apenas dessa pequena passagem. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, gente, a receita, ela é prevista. A despesa, ela é fixada. Cuidado, porque as bancas costumam trocar, afirmando o seguinte: a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da despesa. Opa, a despesa não pode ser prevista. E a fixação da receita. A receita não é fixada. Então, isso aqui já invalidaria uma questão. No máximo, o que pode acontecer, estaria correto, é receita prevista, despesa prevista. Aí está valendo. Agora, o que não pode é a receita fixada. Isso jamais. Porque fixar significa impor um limite. E não há limite para a arrecadação. Quanto mais o governo arrecadar, melhor para ele. Então, a Lei Orçamentária Anual, basicamente, é isso aqui. De um lado, a receita prevista, do outro lado, a despesa fixada. E o assunto a ser tratado dentro da Lei Orçamentária Anual diz respeito ao din-din, ao numerário.
Para que vocês tenham uma ideia, somente uma ideia, do montante de recursos que gira dentro da Lei Orçamentária Anual, eu trouxe a LOA de 2012, precisamente o seu artigo 1º, onde definiu os valores tanto da receita prevista quanto a despesa fixada. Atentem. Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2012, no montante de 2.057.259.322.537 reais. Deve ser para o troco, né? E fixa a despesa em igual valor. É muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro que os parlamentares cuidam. Os parlamentares organizam junto com o presidente. Por isso que temos que ser muito bem representados. Bem, isso aqui foi para 2012. Eu já trouxe também o texto inicial do projeto de lei orçamentária para 2013. A presidente falando, encaminhando o projeto, né? Excelentíssima senhora Presidenta da República. 1. Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013. Mais uma vez, receita estimada, despesa fixada. No valor global de 2.250.868.000.000. Cadê? Ainda até se perde. É 2 trilhões, voltando. 2.250.868.084.933 reais. Até caiu um pouquinho o troco, né? Sendo, aí vem a repartição. Mas não interessa aqui decorar os trilhões, bilhões, aí não. Eu só quero mostrar para todos vocês que a matéria a ser tratada dentro da Lei Orçamentária Anual está ligado ao orçamento, está ligado ao aspecto financeiro. Então, de um lado, a receita que é prevista. Do outro lado, a despesa que é fixada. Prever uma receita, estimar, é como se fosse até um achismo do governo. Logicamente que há toda uma metodologia de cálculo. Metodologia regulada por lei, regulada por normas, mas é um achismo. Agora, do outro lado, essa fixação representa o limite de gastos. E se o governo tem um limite, gente, ele não pode ultrapassar. Se houve a imposição daquele limite, lembrem-se disso, jamais esse limite poderá ser ultrapassado, jamais. E esse limite, essa fixação, ela vai aparecer na Lei Orçamentária Anual como um crédito. No direito financeiro, eu costumo dizer, a palavra crédito não significa numerário, din-din. Para o direito financeiro, ter crédito não quer dizer que eu tenho numerário, significa que eu tenho autorização para gastar. Então, quando o orçamento é aprovado, o que é que acontece? Voltem. De um lado, receita prevista, do outro lado, a despesa fixada. Essa fixação será representada pelo limite dado através de créditos. Créditos orçamentários. Como esses créditos surgiram inicialmente, juntamente com a aprovação da LOA, eles são conhecidos como créditos iniciais. Para que vocês possam entender melhor, vamos comparar com o cartão de crédito. Digamos que eu recebi em minha casa o meu cartão de crédito. E a operadora que concedeu esse cartão me deu um limite de 10 mil. Gente, como de costume, eu estava liso. Mas tinha um cartão de crédito, né? Tinha um cartão de crédito autorizando o gasto. Peguei esse cartãozinho e fui às compras.
E realizei a primeira compra. Passei o cartão. Passei o cartão, fui comprar, sei lá, uma coisa assim bem bacana. Uma roupa. Uma roupa do esporte. Eu sou do esporte. Fazer o quê, né? Tá no sangue. Tá no sangue. Na A, na B, na C, não interessa. Mas comprei essa roupa bacana. Para ilustrar. Uma roupa básica. Fui numa lojinha do esporte, lojão do esporte, e comprei uma roupa de uma camisa, R$ 200. Passei o cartão. Ao passar o cartão, meu limite, que era de 10, caiu para 9.800. Fiz outra compra de mais 1.000. Passei o cartão. Meu limite era de 9.800. Como eu gastei 1.000, vai cair para 8.800. E assim eu vou utilizando o cartão. E assim o limite vai caindo. Até chegar no zero. Se eu quiser gastar mais uma coisa, comprar mais uma coisa, não tem um limite, e passar na maquininha, a maquininha vai bloquear. Opa, limite estourado, passou o limite. Peraí, pare por aí, que a operadora só lhe concedeu limite de até 10.000. Só autorizou os seus gastos até 10.000. Essa explicação vale para a nossa matéria. Pensem que a operadora é o poder legislativo. Pensem que o executivo é o gastador. O legislativo, ao aprovar a lei orçamentária anual, ele estará concedendo autorização para gastar, representada através de créditos iniciais para o executivo. Então, gente, ter crédito não significa que eu tenho din-din, significa que eu tenho autorização para gastar. Esses créditos que surgem inicialmente com a lei orçamentária anual são os créditos iniciais. Mas, durante o exercício, um fato novo que não foi planejado ou que foi mal planejado poderá impactar na despesa e fará com que o governo tenha um gasto maior. E aí, como é que ele vai gastar se não planejou isso? A LOA, ela poderá ser modificada, alterada durante a sua execução. E o mecanismo que possibilita essa alteração da LOA durante a sua execução é chamado de créditos adicionais, que veremos no assunto específico. Mas quando a LOA é alterada, quando esse limite é modificado, você terá agora um novo valor e um novo limite, por conta desses créditos adicionais, que não poderá ser ultrapassado. Então, quer seja o limite inicial, quer seja o limite adicional, eu não posso ultrapassar, porque a despesa, ela é fixada. E falar em fixar, vamos fixar o que eu acabei de falar. Vamos lá. Então, gente, temos os créditos iniciais. Agora, havendo a necessidade de alterar o orçamento durante a sua execução, qual o mecanismo? Créditos adicionais. Digamos que começamos com créditos iniciais no valor de 100, mas houve a necessidade de alterar o orçamento utilizando um crédito adicional no valor de 30. Agora, meu limite é 130. No início, eu não poderia passar de 100, mas como eu adicionei um novo valor, eu não posso agora ultrapassar de 130. Então, jamais o limite, vou repetir, jamais o limite poderá ser ultrapassado, quer seja ele inicial, quer seja ele adicional. Esse assunto, créditos adicionais, veremos com bastante propriedade no momento oportuno. Mas eu preciso agora antecipar pequenas informações, para que possamos entender o que vem a seguir. Gente, créditos adicionais. Na realidade, dentro dessa figura, créditos adicionais, temos as modalidades. Quais são as modalidades de crédito adicional? São 3: suplementares, especiais e os extraordinários. Por enquanto, basta saber qual a finalidade de cada um. Para que serve o suplementar? Para que serve o especial? Para que serve o extraordinário? Basta saber que os suplementares serão utilizados para o reforço, que os especiais
serão utilizados para criar uma nova dotação e que os extraordinários serão utilizados para atender a uma situação emergencial, imprevisível e urgente. Então, quando a lei orçamentária anual é aprovada, de um lado receita prevista, do outro lado despesa fixada. Essa fixação acontece com a figurinha dos créditos iniciais. Mas se houver a necessidade de alterar a LOA durante a sua execução, utilizaremos o mecanismo chamado de créditos adicionais. Se for para reforçar, suplementares. Se for para criar uma nova dotação, especial. Se for para atender a uma situação emergencial, imprevisível e urgente, extraordinário. Ok? E agora? E agora vamos avançar dentro da Constituição Federal. Destaquei alguns artigos, incisos e parágrafos relacionados à Lei Orçamentária Anual. Vamos então navegar pela Constituição Federal de 88, onde o assunto a ser tratado é a Lei Orçamentária Anual. E a gente começa. Constituição Federal de 88, Lei Orçamentária Anual. Artigo 167, caput do artigo, são vedados. 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Gente, aprendemos aqui que os programas representam esses instrumentos que organizam, que articulam as ações do governo. Eu falei que o governo, para comprar de um alfinete a um foguete, tem que ter um programa. Esses programas, antes de serem iniciados, deverão ser incluídos na LOA. Por quê? Porque ao incluir um programa na Lei Orçamentária Anual, o Legislativo terá conhecimento. Porque quem aprova a Lei Orçamentária Anual é o Legislativo. E ao incluir um programa na LOA, o Legislativo saberá o que o governo quer fazer. Porque o programa apresenta denominação, responsável, objetivos, metas, indicadores, valor global, aqueles elementos que vimos aqui. Então, gente, nenhum programa, vou repetir, nenhum programa poderá ser iniciado sem antes passar pela Lei Orçamentária Anual. Não interessa se esse programa é social ou não. Eu já peguei uma questão onde a banca afirmou o seguinte: são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, exceção feita aos programas sociais. É errada a questão, não há exceção para essa regra. Pode ser um programa social, pode ser um programa não social, não interessa. Todos os programas, antes de iniciarem, deverão ser inseridos dentro da Lei Orçamentária Anual. Entenderam? Outra regra? Outra regra. Ainda artigo 67, só que agora, inciso 2. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Gente, quando a LOA é aprovada, ela libera os créditos iniciais com valor X, ou tá 10. Se ela for alterada durante o exercício, teremos o crédito adicional, valor de 5. Então, esses 15 representam o limite de gastos. Nenhuma obrigação, nenhuma despesa poderá exceder nem o meu limite inicial, tampouco o meu limite adicional. E quando a banca quando a Constituição Federal se referiu a créditos adicionais, são os 3, suplementares, especiais e extraordinários. Então, uma questão do tipo, são vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, exceção feita aos extraordinários. Também estará errada, porque não há exceção para essa regra. Ter crédito significa que eu tenho autorização para gastar. E essa autorização é o meu limite, que jamais poderá ser ultrapassado. Quer seja esse limite o limite inicial, quer seja o limite adicional. Ok?
E assim, falando em limite, cheguei no meu limite de tempo aqui. Mas não acabei o assunto. Ainda volto com muito mais. Até já.